Vamos falar agora sobre resolução de nomes. É importante você saber como o Linux resolve os nomes de rede, traduz nomes para IPs. O primeiro passo é a gente ir lá no diretório etc. e a gente olhar o arquivo host.conf. O arquivo host.conf, ele geralmente tem duas entradas aqui, multi-on, e ele tem uma outra entrada geralmente que é o order, que vai trazer aí a ordem de resolução. Então vamos editar ele aqui com o comando sudo host.conf, digitar a senha do root. Ele geralmente vem aqui com uma outra linha que é order, por exemplo, hosts e depois bind. O que é isso? Está falando para o Linux que, primeiro, para resolver um nome, ele tem que olhar o arquivo hosts. Então, o arquivo hosts é onde tem uma lista de hosts, geralmente máquinas locais da sua rede, ou se você quiser mascarar um endereço ou trazer uma resolução direta, você pode editar esse arquivo hosts. Então, se eu quiser aqui falar que, vamos supor, o endereço, sei lá, 200.251.123.4 é igual ao domínio meudomínio.com.br. Então, toda vez que eu digitar meudomínio.com.br no shell, né, tentar pingar isso daí, por exemplo, o meu Linux ele vai olhar lá no arquivo hosts e vai traduzir aí para esse IP que eu peguei aleatório, por acaso ele funciona, né? Onde eu posso fazer essa tradução. Depois que o Linux olha o arquivo hosts, ele vai olhar um outro arquivo muito importante, que é o arquivo resolve.conf. O resolve.conf vai trazer o quê? Vai trazer o domínio local da máquina e vai trazer o name server, ou seja, qual é o endereço do servidor de nomes que vai traduzir os nomes para ele na rede. Então, você pode utilizar o name server, geralmente é o seu gateway, né? Ou você pode, por exemplo, editar esse arquivo. Eu costumo fazer isso, editar o resolve.conf. Em vez de eu utilizar aqui o meu roteador local, eu gosto de colocar o DNS do Google. Então, ele vai trazer aqui o meu resolução de nomes, né? Ele já traduziu, não vai pingar porque está fechado, mas ele vai lá no Google e faz a tradução para o endereço IP. Então é importante você saber que o primeiro arquivo que o Linux vai consultar é o host.conf. O host.conf vai trazer para ele a ordem que ele vai tentar traduzir um host. E aí você pode colocar aí o arquivo de hosts, né? O arquivo de hosts, onde você pode editar na mão os endereços IP e os nomes na rede. E depois, quando ele não encontra no arquivo de hosts, ele vai lá no arquivo resolve.conf para saber qual é o servidor de DNS que ele vai utilizar para poder fazer a resolução dos nomes, e aí ele faz a consulta ao servidor de DNS e resolve o nome para um endereço IP.